nós vamos conseguir mudar esse panorama no futuro, eu penso. Nós vamos conseguir repensando não só o nosso consumo, mas buscando alternativas. Aí entra então o processo da sustentabilidade. E já existem iniciativas quanto a isso no mundo todo. Por exemplo, na França, uma iniciativa que eu considero bastante interessante foi um ativista, que eu vou chamar de socioambiental, que é o José Bové. Ele constrói uma casa totalmente sustentável, sem utilização de tintas sintéticas, toda incorporada no ambiente com relação à insolação, com relação à questão do frio, do calor, etc. Né? Nós buscamos, por exemplo, a valorização do transporte coletivo. Hoje o Brasil faz, por exemplo, um esforço danado na questão da mobilidade urbana. Hoje já se valoriza nas cidades a questão das ciclovias, da valorização do transporte coletivo. Existem pessoas, como eu te disse agora há pouco, buscando alternativas para a questão do tratamento das águas residuárias. As cidades já são obrigadas a fazer estações de tratamento de esgoto, né? Quer dizer, tudo isso caminha no sentido da sustentabilidade. Tá? Ou seja, é inevitável, eu penso, que a sociedade busque essa sustentabilidade. Não é um processo, eu creio, que nós vamos conseguir em 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei, não é um processo fácil. Envolve mudar questões culturais, questões econômicas, né? Envolve, enfim, uma série de questões que não são apenas ambientais. Aliás, não existe o ambiental separado do social, separado do político. Né? E por isso é que quando a gente fala na questão da sustentabilidade, ela não é só ambiental, ela é ética, ela é econômica, etc. A gente precisa investir muito, eu acho que é o investimento que está faltando, investimento em educação ambiental. Tá? Ou seja, eu sou totalmente contra a repressão, contra a multa, contra qualquer coisa que venha imposta de cima para baixo. Eu acho que as coisas têm que começar de baixo para cima. Eu acho que nós temos que ir mudando aos poucos. Eu acredito que algumas coisas já estejam mudando. Por exemplo, o Brasil aprovou recente, agora há pouco tempo, a lei da chamada logística reversa. É um termo novo ainda que se insere dentro dos conceitos de sustentabilidade. Ou seja, se eu levo para casa, se eu consumo, eu tenho que devolver. Tá certo? Então, por exemplo, eu levo um celular, você deu o exemplo do celular. Eu levo um celular, a hora que eu não quero mais o celular, a hora que a bateria pifa, eu devolvo. Eu não vou jogar no lixo, eu devolvo porque esse celular, esse aparelho eletrônico, esse computador, o que quer que seja, ele tem componentes tóxicos, ele tem metal pesado, né? Ele tem plásticos, ele tem componentes que podem ser tóxicos para o ambiente. E, portanto, eu preciso devolver. Então, logística reversa. Se eu levei, eu devolvo. Ele volta para o fabricante e o fabricante que cuide de transformá-lo novamente. Então, por exemplo, o conceito da logística reversa é um conceito interessante, é um conceito novo. Né? Outra coisa muito importante, que é mais antiga do que a logística reversa, é a questão, por exemplo, da coleta seletiva. Certo? Nós já devíamos, você citou o exemplo de Uberaba, há 20 anos que Uberaba já devia ter investido e feito a coleta seletiva. Eu, inclusive, sou partidário de uma ideia que eu costumo chamar de lixo zero. Ou seja, nós não deveríamos ter lixo. O que está faltando? Políticas públicas, que a gente chama de políticas públicas afirmativas, quer dizer, políticas públicas que realmente consigam reverter a situação de degradação, enfim, de gasto dos recursos naturais que vão nos fazer falta no futuro ou às gerações do futuro. O que aconteceu com a água? Né? Nós não conseguimos preservar as nascentes. Quando eu digo nós, é a sociedade. Nós não conseguimos preservar as matas ciliares. Nós não conseguimos preservar as condições que permitiriam, mesmo numa seca violenta, como nós estamos vivendo nesse ano de 2014,
nós não conseguimos preservar as condições de infiltração da pouca chuva. Ou seja, nós temos um reservatório natural, que é a própria terra, mas nós temos que dar condições para que a terra faça essa reservação. Se não for feita essa reservação, ou a gente economiza, ou a gente vai ter que construir mais e mais reservatórios para a água, certo? É uma situação que eu chamaria de tragédia anunciada. Ou seja, já sabíamos que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. As providências foram tomadas? Não, mas já se sabia, certo? Eu penso que nós discutimos, a sociedade brasileira discutiu tardiamente a questão do Código Florestal. Era uma tragédia anunciada. O Código Florestal, essencialmente, não era um código apenas para proteger árvores, era um código para proteger as nascentes, para proteger os cursos d'água. Quer dizer, na verdade, o que estava em jogo não era apenas a obrigação do fazendeiro de ter 20% de reserva legal ou de proteger as áreas de proteção permanente, as APPs, mas proteger as nossas nascentes. Qual é o caminho que nós queremos seguir? É o caminho da sustentabilidade ou o caminho da insustentabilidade?